É. Monark, o que você achou do Paulo Cruz de co-host no Flow com a Zambelli? Achou ele hostil? Eu gostei da posição dele de questionar, divulgar, duvidar, perguntar, mesmo que pareça hostil. Olha, eu acho que o Paulo é um cara muito inteligente e ele tem muitos bons pontos e ele entende muito sobre assuntos para dar um ponto embasado, né? Se ele foi hostil, talvez um pouco, talvez ele tenha sido um pouco sarcástico e não sei o quê, mas a conversa é isso. Às vezes as pessoas elas são sarcásticas umas com as outras, entendeu? É o tipo de postura que eu gosto de adotar quando eu estou entrevistando alguém, conversando com alguém? Não, não é, entendeu? Mas eu acho que é uma postura plenamente válida de se alguém se adotar e se era o jeito que ele sentiu-se com vontade de se comunicar, eu acho que ele tem que se comunicar mesmo. E a Zambelli também foi hostil com ele também, né? Chamou ele de burro pra caralho. Então, eu acho que isso só foi bom. Foi um papo que... um papo acalorado, trouxe polêmica, e isso pro programa é ótimo, né? Trazer polêmica, as pessoas gostam disso. Então, sei lá, sei lá. Teve um ponto ali que eu acho que foi porque ela chamou ele de burro, que ele talvez não tinha entendido, que é a parte, tipo... Mas eu também não entendo muito bem, então talvez ele estivesse certo, não sei. Que é a questão do orçamento. Porque pelo que eu entendi primeiro o Congresso faz o orçamento lá. E aí dentro desse orçamento, que é uma lei com várias questões, vários tópicos, vários gastos, tinha o gasto do fundo eleitoral de 5 bi. Quando foi para o Bolsonaro, ele sancionou o orçamento, mas vetou a cláusula de 5 bi. Né? E aí o Congresso quebrou o veto do Bolsonaro, e eu estava vendo um vídeo do Nando Moura, aparentemente o próprio partido do Bolsonaro votou para quebrar o veto, né? Apoiou a quebra do veto, o que prova que talvez o Bolsonaro só vetou o fundão eleitoral de 5 bi para fazer campanha política, quando, na verdade, por detrás das câmeras ele queria o tempo todo que passasse, ou não se importava se passasse ou não. Até porque eu acho que ele quer ganhar pontos com o Congresso, né? Porque se você ganha pontos com o Congresso, ajuda você a não ser impeachmentado ou algo do tipo. Então, acho que esse era o cálculo político que ele estava fazendo. Mas, pelo que eu entendi, depois que o Congresso quebra o veto, o Bolsonaro ele não pode vetar novamente, entendeu? Aí ele tem que sancionar. Parece que ele tem que seguir os 5 bilhões do que o Congresso determinou lá. Ele não consegue só vetar ou, tipo, dar o mínimo, que era o que o Paulo Cruz estava argumentando, que ele poderia ter sancionado com o mínimo, mas pelo que eu entendi, ele não conseguiria sancionar com o mínimo, porque justamente o veto dele foi quebrado e aí na lei estava 5 bilhões, quebraram o veto dele dos 5 bilhões, então os 5 bilhões ficou. Aí, tipo, ou ele sancionava com 5 bilhões, ou ele não sancionava o orçamento, como um todo, eu acho. Eu acho que essa era a opção que ele tinha. Não sei se ele tinha a opção de sancionar o orçamento com o mínimo de 800 milhões lá, que é o mínimo proposto pela lei, entendeu? Porque a lei propõe que pode ser no mínimo tanto e no máximo tanto. Mas quem decide o que vai ser mesmo é o Congresso quando constrói o orçamento. Não é o presidente, entendeu? Então acho que foi esse ponto que o Paulo Cruz talvez não tivesse entendido e que causou a Zambelli de chamar ele de burro, entendeu? Mas, de qualquer forma, foi um papo bom, onde ele pôde expor o lado dele, ela expôs o lado dela. Eu não vejo nenhum problema em ficar acalorado as paradas. Sinceramente, eu gosto de uma polêmica. Gosto de assistir, né? Todo mundo gosta. E é isso, basicamente, né? E, mano, isso se. Todo mundo que é ser humano, já interagiu com outro ser humano, sabe que nem sempre as coisas saem como a gente quer, velho. Às vezes sai treta, às vezes as pessoas se desentendem. O importante é o depois. Depois ele foi pra casa, dormiu, ficou bem, conseguiu parar, pensar e falar: ah, tá, talvez eu não vacilei ou talvez não.
E a Zambelli odeia ele até hoje? Ela não odeia, provavelmente não odeia. Só foi uma discussão ali na hora. A galera que tá fora acha que é muito... Nossa, as pessoas... Caraca, ninguém dorme pensando no outro, né? Tipo de... Nossa, eu não vou viver minha vida porque eu tive uma discussão. Gente, é normal, velho. Discutir faz parte da vida. Faz parte da vida. O ser humano discute. A gente, às vezes, perde o controle emocional. Às vezes, a gente se exalta. Isso é o que faz a gente ser um humano, né? Senão a gente seria um robô. Que é incapaz de ser... de fugir do comportamento normal. Só tem um tipo de comportamento que você pode ter e você sempre vai ser assim porque você é um robô e não tem escolha. Não é o nosso caso. Graças a Deus, nós somos humanos. E outro, o Paulo Cruz vai vir aí, né? Tu vai poder perguntar pra ele exatamente sobre isso, né? Verdade, ele vai vir aí sexta-feira, inclusive. Pois é, então. Então vamos ter a oportunidades de conversar com ele lá.